Essa é a minha história e eu tenho muito orgulho de ser fundador do Coque Conecta, de ser um empreendedor social, de ser da periferia e de ser LGBT. Meu nome é Marconi Ribeiro, eu tenho 23 anos de idade, sou de Recife, Pernambuco, sou empreendedor social e fundador do Coque Conecta, uma ONG que tem a perspectiva de poder ajudar jovens da periferia a se desenvolverem. E eu também sou jovem da periferia, eu sou um fruto da periferia. Eu também fui nascido e criado no Coque, um dos bairros mais perigosos de Recife, que até hoje ainda é marcado pelos altos índices de violência e criminalidade e que tem o menor índice de desenvolvimento humano da capital. Eu decidi criar esse projeto porque, assim como muitos jovens de periferia, eu passei por muitos dilemas na minha infância e adolescência. Aos 7 anos de idade, eu perdi meu pai para o crime, ele foi assassinado na esquina da minha rua. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe descobriu que tinha uma doença que quase tirou a vida dela. E aos 9 anos, eu precisei começar a trabalhar para ajudar minha família, precisei me tornar pai dos meus irmãos mais novos e enfermeiro da minha mãe. Com 10 anos de idade, eu vendia coxinha e cachorro-quente na esquina da minha rua para ajudar na renda de casa. E eu sempre me questionava como é que eu poderia mudar minha realidade, como é que eu poderia fugir daquela realidade, na verdade. Eu não queria ser como meu pai, eu não queria ser mais umas estatísticas. Eu queria poder mudar a minha história. E eu vi esse meio através da educação. Foi quando aos 16 anos de idade eu consegui uma bolsa para estudar fora do país, através de uma iniciativa do governo. E ao voltar do intercâmbio, que eu viajei para o Canadá, eu tive várias portas que foram abertas para mim. Ter inglês como uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta profissional acabou sendo um divisor de águas. Aos 18 anos, eu consegui assinar minha carteira, consegui ingressar na universidade, consegui passar em primeiro lugar com bolsa integral. E dentro da faculdade, apesar de todos os desafios que eu tive que vivenciar, por ser da periferia, por não ter muitas condições financeiras, ainda assim eu consegui me destacar. E o grande estopim para mim foi ter conseguido uma bolsa para estagiar no Departamento de Negócios e Investimentos da Missão Diplomática do Reino Unido aqui no Brasil. Nesse departamento, eu trabalhava desenvolvendo oportunidades de negócio entre o Brasil e o Reino Unido. Foi um processo seletivo onde tiveram mais de 100 inscritos no Brasil inteiro. Eu competi com pessoas de todo o país e eu, o jovem da periferia, da comunidade do Coque, foi quem consegui essa oportunidade. E na minha primeira semana, olhando do prédio que eu trabalhava, eu conseguia ver a minha comunidade. Eu comecei a questionar se fazia sentido para mim ter acesso a todos esses privilégios e não poder compartilhar isso com outras pessoas. Mesmo sabendo que tinham centenas de outros Marcones, centenas de outras pessoas que, assim como eu, só precisavam de uma oportunidade para transformar a sua vida. Foi quando eu decidi criar o Coque Conecta, um projeto que tinha como finalidade ensinar inglês para os jovens e adultos da periferia, para que eles pudessem conseguir outras oportunidades na vida deles. Com 3 meses de curso, de projeto, a gente foi convidado para participar da maior conferência de liderança jovem no mundo, a Youth Assembly, nas Nações Unidas, lá em Nova York. E voltando para cá, eu sabia que eu precisava continuar a impactar com o meu projeto e eu queria fazer muito mais. Foi quando a gente mudou as diretrizes do Coque Conecta. E a nossa perspectiva hoje é poder ajudar os jovens da periferia, através de ferramentas de comunicação e outras ferramentas, a desenvolver as habilidades socioemocionais desses jovens. Seja comunicação, seja trabalho em equipe, seja liderança, seja fazer com que eles sejam capazes de contar suas próprias histórias, fazer com que eles se empoderem e entendam que eles são importantes, que eles têm capacidades, que eles têm potenciais, para que eles possam se desenvolver e que possam ocupar outros espaços além da periferia. No momento em que eu consegui a oportunidade para ir para as Nações Unidas, foi uma das poucas vezes que o Coque saiu nos jornais com a notícia de transformação. Não era mais sobre os índices de morte, não era mais sobre os números de criminalidade, era sobre um jovem que estava causando transformação social na sua comunidade local. E isso para mim fala muito, assim, sabe? Por ter vindo da periferia, por ser uma minoria, por não ter tido tantas oportunidades na minha vida, por não ter tido tantos privilégios, poder hoje transformar e ajudar pessoas a se desenvolverem e ocupar outros espaços.